Bom, para a gente dar início ao terceiro e último painel, a gente queria convidar o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, para fazer a abertura e uma fala livre. Boa tarde, senhoras e senhores. Doutor Jorge, boa tarde. Boa tarde, ministro Furlan, deputados presentes aqui na pessoa do Arnaldo Jardim, Léo de Castro, vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. Vocês aqui ouviram, no início deste evento, governador de Minas Gerais, governador do Rio Grande do Sul, dois grandes e importantes estados do nosso país, e o estado do Espírito Santo, um estado territorialmente pequeno, população pequena, mas um estado que tem, neste momento, uma realidade totalmente diferente da realidade contada por Minas Gerais e pelo Rio Grande do Sul. Já há bastante tempo, e o doutor Jorge gosta de contar essa história, as dificuldades levaram o estado do Espírito Santo a achar seu caminho. E nós hoje somos um estado que, desde 2012, quando eu governei o estado pela primeira vez, e o Ministério da Fazenda começou a emitir nota de gestão fiscal, o estado do Espírito Santo é o estado que tem nota máxima de gestão fiscal. É o único estado do Brasil que já alcançamos 10 anos com nota A de gestão fiscal. Nenhum outro estado do Brasil conquistou isso. Então, a cultura de gestão fiscal, importante, porque gestão fiscal responsável permanente nos leva a ter capacidade de fazer investimentos em infraestrutura, de fazer investimento na área social, de fazer investimento na área educacional. Este período de governo, 2019 até 2022, o Estado, que é um Estado, como eu disse, com uma população pequena, naturalmente uma economia pequena, nós representamos 2% do produto interno bruto do Brasil, nós vamos investir 8 bilhões de reais em infraestrutura. Então, é um Estado que tem capacidade de investimento, é um Estado que hoje tem dívida pública negativa. Eu tenho mais recurso em caixa do que devo. Tem mais dinheiro em caixa do que devo. Então, esse caminho, que é um caminho que nos dá a garantia de continuar de forma perene a implantar políticas públicas no Estado do Espírito Santo. O Estado que chegou à menor mortalidade, a segunda menor mortalidade infantil do Brasil, a primeira menor mortalidade, a segunda maior longevidade desse país, está entre os estados mais competitivos do Brasil, é o Estado que está no ranking e numa educação tão precária como a nossa no Brasil, mas estamos sempre em primeiro, segundo ou terceiro lugar em termos de colocação, em termos de qualidade do ensino médio, e queremos continuar avançando com relação à qualidade da educação. Também o único estado do país que, em 2019, nós criamos um fundo soberano. Nós temos hoje um fundo que já tem mais de R$1 bilhão. Está aqui Ricardo Peçanha, que é secretário de Desenvolvimento. Nós separamos 15% da participação especial do petróleo, nós separamos 40% dos royalties de petróleo e nós constituímos um fundo soberano. Lançamos agora, no ano passado, o primeiro fundo de investimento e participação, no valor de R$250 milhões, e estamos atraindo para o Estado do Espírito Santo empresas de alta tecnologia e estamos incentivando as empresas nossas, nos associando a essas empresas, nos associando a essas empresas, investindo por algum tempo, daqui a pouquinho desinvestindo, saindo do negócio, não fazemos parte de nenhuma gestão de empresa, contratamos uma gestora
que capta os melhores investimentos, selecionamos uma gestora que capta os melhores investimentos, nós aportamos o recurso que é público através desse fundo e sairemos daqui a pouco vendendo a nossa participação para abastecer de novo e capitalizar o Fundo Soberano. Mas é um fundo que todo mês tem injeção de recurso público, porque parte da receita do petróleo. Isso cumpre alguns papéis. O primeiro papel é que nós não queremos ficar dependente do petróleo, então qualquer investimento tem que ser investimento fora da área do petróleo e gás. E também cumpre um outro papel, que é mostrar que a administração pública pode trabalhar numa visão de médio e longo prazo. Não só vendendo o almoço para comprar o jantar. A gente pode pensar no longo prazo. Naturalmente, para o meu mandato de governador, se eu pudesse estar utilizando mais de R$ 1 bilhão, como eu poupei nessa ação, poderia ser importante, porque o nosso Estado tem desafios. Nós temos pessoas pobres, temos necessidade de infraestrutura, nós temos necessidade de continuar enfrentando os desafios. E esse foi até um debate da campanha eleitoral, né, porque os adversários acabam acusando, com tanta dificuldade que o Estado tem, ficar poupando recurso. Mas acho que essa é uma cultura que a gente tem que implantar, não só junto à sociedade, mas da administração pública também, porque você precisa de ter recursos para poder enfrentar desafios. Né? Foi com esse recurso que eu fui comprar vacina para ampliar a vacinação na época da Covid. É com esse recurso que a gente conseguiu abrir mais de 1.000 leitos de UTI para atender as pessoas do Estado, para atender quem não tinha leito no Amazonas, quem não tinha leito em Santa Catarina. É com esse recurso que a gente enfrenta chuvas intensas. Então, o Estado tem que ter uma poupança para poder enfrentar seus desafios. Então, é bom que a gente compreenda a necessidade de nós termos estados organizados. Nós não podemos só cobrar do governo federal, nós precisamos de compreender que os entes subnacionais, estados e municípios, têm responsabilidade com a gestão, e a gente tem responsabilidade com o bem-estar da nossa população. Então, o Espírito Santo não terá condição de ser um grande estado consumidor, e nem queremos ser, mas o Estado do Espírito Santo será, com toda certeza, cada vez mais uma plataforma logística para que a gente possa ser porta de entrada do mundo para o Brasil e porta de saída do Brasil para o mundo, investindo em eficiência, em educação, em eficiência logística, em educação, investindo em inovação, descentralizando o desenvolvimento. Então, nós temos um programa, uma plataforma, um projeto, né, que quer inserir cada vez mais o nosso Estado com as nossas responsabilidades. Eu participaria daqui a pouco de uma mesa sobre economia verde, e é isso que também tem orientado, né, a nossa ação, porque, do mesmo jeito que eu falei que a gente não pode só cobrar do governo federal responsabilidade com as contas públicas, responsabilidade fiscal, também na área da sustentabilidade, não podemos só cobrar do governo federal. Né? Nós criamos e organizamos o consórcio dos governadores pelo clima, que eu coordeno esse consórcio, e nós temos que ter em cada estado um plano de neutralidade de carbono. Cada estado nós temos que ter um programa de mudanças climáticas que envolve mitigação, redução das emissões, incentivo à energia renovável, que a gente possa aproveitar, né, essa possibilidade econômica, essa oportunidade econômica, né, que o tema das mudanças climáticas, o tema da sustentabilidade nos oferta, e, ao mesmo tempo, que a gente tenha capacidade de investir em obras de adaptação às mudanças climáticas. O Espírito Santo é o segundo estado com maior número de áreas de risco, né, frente aos eventos climáticos. Nós temos, depois do Rio de Janeiro, é o Espírito Santo, depois Santa Catarina. Então, assim, nós temos necessidade de obras de adaptação, de contenção de encosta, de macrodrenagem. Então, cada estado tem que trabalhar para dar a sua contribuição na recuperação da cobertura florestal. Então, nós temos hoje um caminho a percorrer
de forma compartilhada para a gente alcançar esses objetivos. E é isso que tornará o nosso país mais competitivo ou não, dependendo da gente executar a nossa responsabilidade, que é uma responsabilidade nossa de governos, mas é uma responsabilidade da sociedade, como o Movimento Brasil Competitivo está fazendo há muito tempo, né, provocando esse debate, apoiando governos, incentivando governos, dando diretriz, né, aos governos para que a gente possa alcançar os nossos resultados. Então, eu sei que a gente tem, no Estado do Espírito Santo, né, essa contribuição a ser dada para o nosso país. Se nós não vamos ser um grande Estado consumidor de produtos e um grande Estado que vai ter peso significativo na economia, mas o nosso Estado poderá, sim, cada vez mais, ser um grande exemplo na prestação de serviço público, em políticas públicas, né? Acho que o Estado pode ser, e está sendo em diversas áreas, um exemplo, uma referência em políticas públicas. Na área das mudanças climáticas, nós temos oportunidades enormes. Nós temos mapa eólico, mapa solar, nós temos grandes empresas que atuam no mundo todo, que estão no Espírito Santo, como a Petrobras, como a Vale, ArcelorMittal, Samarco, empresas que estão presentes, a Gerdau atua no Estado do Espírito Santo, empresas que estão atuando fortemente no Estado do Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo é o segundo estado que mais produz café nesse país, café Conilon, Robusta, primeiro é o Estado do Espírito Santo. Tecnologia de café, nós temos alto desenvolvimento de tecnologia do café, primeiro produtor de pimenta do reino desse país é o Estado do Espírito Santo, primeiro produtor de pelotas de minério é o Estado do Espírito Santo. Então, o Estado do Espírito Santo tem uma atividade de comércio internacional forte. Então, nós temos, sim, né, condição de nos colocar, né, de forma soberana, né, de forma compartilhada, soberana e compartilhada com os outros estados do Brasil, dando essa nossa contribuição. Na área da economia verde, nós temos oportunidades enormes de hidrogênio verde, pelos investimentos portuários que nós temos, Porto Indústria, né, pela capacidade que a gente tem de se comunicar com o comércio, com outros países através do comércio internacional. Então, estamos trabalhando muito com essas oportunidades que estão à nossa frente. E quero colocar o Estado do Espírito Santo inteiramente à disposição de vocês. Nós estamos construindo com a Federação das Indústrias, a Federação do Transporte, a Federação da Agricultura, nosso plano de neutralidade de carbono, que isso vai gerar oportunidade para mais investimentos no Estado do Espírito Santo. Todos têm muitas coisas boas, nós repetimos coisas boas que tem em Minas Gerais, né? Nós concorremos com Minas Gerais com relação ao café, por exemplo. Nós já há bastante tempo nós derrotamos Minas com relação à qualidade do café, né? Então, vamos continuar vencendo, sendo primeiro colocado no café bebida, café da região das montanhas do Estado do Espírito Santo, café da região do Caparaó, da divisa com o Espírito Santo e Minas Gerais. Nós temos produtos excelentes. Nós temos a muqueca, que só existe lá, não tem outro lugar, tá certo? Todos vocês conhecem, então será sempre uma alegria poder estar junto com vocês lá no nosso estado e aqui também onde vocês nos convidaram. Obrigado, gente, um abraço a todos. Obrigado, governador. Bom, vamos agora para o nosso último painel, o terceiro painel com a temática Economia Verde e Futuro do País. Quero convidar o CEO da Prumo, Rogério Zampronha. Quero convidar também o CEO da Future Carbon Group, Fábio Galindo. E para mediar esse debate, eu quero convidar o nosso parceiro da Oliver Wyner, o Guilherme Xavier, que automaticamente, Guilherme, eu já passo a palavra para você, tá bom? Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade. Romeu, eu queria agradecer a você, ao Rogério, a Tatiana, a oportunidade de estar junto aqui. A minha parceria com o MBC já é bastante antiga, desde 2014, tendo a oportunidade de trabalhar com o Dr. Jorge e seguindo a inspiração que o Dr. Jorge traz para todos nós. Então, é um prazer estar aqui de volta na casa. Bom, acho que nosso painel, de certa forma, ele dá continuidade ao primeiro painel, né? Então, tanto o ministro Furlan quanto o ministro Roberto
já anteciparam algumas das discussões que a gente vai ter aqui. A gente tem falado muito do Brasil como um país que já teve um protagonismo muito importante nas questões relacionadas a meio ambiente e clima. A gente, infelizmente, perdeu um pouco desse protagonismo nos últimos anos, mas a boa notícia é que a gente tem um capital acumulado muito bom na área de transição climática, ou seja, a gente tem uma matriz energética que é fruto de anos e anos de investimento, que é totalmente renovável. 80% da nossa matriz é baseada em energia renovável e continua crescendo por conta dos investimentos em eólica e em fotovoltaica. A gente tem uma agricultura de baixo carbono, como o próprio ministro Roberto já falou, por investimentos que foram feitos ao longo dos anos em Embrapa, nas universidades federais. A gente tem um potencial muito grande de offset, né, de ajudar a descarbonizar, não a descarbonização, mas ajudar os outros países a cumprirem as suas metas. E a gente tem uma NDC que, no fundo, é relativamente fácil, por conta de todo o protagonismo que a gente já teve no passado, de ser instituída. Como o próprio ministro falou, a gente tem 70% da nossa emissão relacionada ao uso da terra e é relacionado à agricultura. A nossa agricultura ela ainda não é a forma de contabilização, uma contabilização bruta, a gente ainda não usa uma contabilização líquida, onde a gente vai poder, de fato, computar toda a parte que a gente tem de fixação de carbono no solo. Então, a gente tem à frente um potencial muito grande para ser exercido pelo Brasil e essa questão da retomada do nosso protagonismo. A gente está muito fora de uma questão muito importante, que são as definições dos padrões que estão sendo adotados mundialmente. Então, especificamente em agricultura, neste exato momento, o SBTi está desenvolvendo os padrões que vão servir de referência para a contabilização das emissões na agricultura. A gente está de fora, por uma falta de protagonismo, mas a gente tem toda a condição de retomar esse protagonismo. Nesse sentido, é muito bom estar aqui com o Fábio, né, que representa um pouco a visão do mercado financeiro, do que a gente precisa para ter o financiamento adequado às questões de transição energética. E a gente tem aqui o Rogério também, que representa o setor produtivo. Eu vou começar, talvez, até pegando um pouco das discussões que a gente teve aqui mais cedo com o Roberto e com o Furlan, sobre essa questão de, por conta da nossa matriz energética, a gente tem um potencial muito grande de exportar produtos de baixo carbono e a gente tem até, finalmente, uma coisa que parecia absurda, a gente tem toda a possibilidade de exportar energia limpa para outros países. E eu acho que a Prumo tem um exemplo muito bom, mas eu acho que a Prumo também provavelmente está enfrentando alguns desafios que todo o setor, que toda a economia está. Então, eu passaria a palavra para o Rogério para ele falar um pouquinho quais são essas oportunidades que o Brasil tem de ser um exportador de energia e quais são os desafios que a gente tem pela frente também. Rogério. Obrigado, boa tarde a todos, obrigado pelo privilégio de participar do evento do MBC, que nós também somos apoiadores. Meu nome é Rogério Zampronha, o sotaque é paulista, mas nasci no Rio de Janeiro e vim para cá muito cedo e, desde março, voltei para o Rio de Janeiro por conta da minha entrada no Grupo Prumo. Só para contextualizar, a Prumo é uma empresa nacional, uma empresa brasileira, embora tenha sócios estrangeiros, um fundo americano, o EID, e um fundo de Abu Dhabi chamado Mubadala. E nós controlamos negócios em áreas diversas, todas voltadas à infraestrutura, energia, petróleo e minério. São os nossos principais negócios, inclusive terminais de logística portuária com o Porto do Açu. Bom, dito isso, o tema do painel, que é sobre oportunidades que a economia verde nos abre para o Brasil, não vou nem exemplificar o nosso negócio, vou falar de Brasil. Obviamente, eu não quero ser exaustivo no tema economia verde. Ela é muito ampla, a economia verde. Então, tem amigos meus que, por exemplo, investiram em reflorestamento, a ReGreen, junto ao Marcelo Barbará, o Marcelo Medeiros, Armínio Fraga. Isso é um ramo da economia verde que eu não vou tratar diretamente. Eu quero tratar do que nós enxergamos como uma daquelas oportunidades que às vezes aparece para um país, em algumas décadas aparece uma, e apareceu para o Brasil. Sorte ou não, não importa se é sorte ou competência, apareceu para o Brasil, que é o tema da transição energética. E transição energética, obviamente, se confunde com geração de energia renovável, e ela é só um pedacinho da história. Então, eu gostaria de conceituar muito brevemente o que é transição energética e por que ela representa uma oportunidade tão relevante para o Brasil quanto é
Você pegar 4 itens da nossa pauta econômica mais relevantes, minério de ferro, petróleo, proteína animal, grãos, são 4 elementos que representam bastante a pauta de exportações brasileira. E transição energética e seus subprodutos pode ser o 5º dessa lista. Transição, o termo transição, ele representa ir do lugar A para o lugar B, ou da situação A para a situação B, em um determinado período de tempo. Especificamente, no caso, transição energética, significa partir de um mundo fóssil, ainda pesadamente calcado no uso da energia fóssil, para o uso da energia renovável. Não estou fazendo menção à energia elétrica, necessariamente. Estou falando de energia no sentido amplo, combustíveis, por exemplo. Então, passar do mundo fóssil para o mundo renovável. Essa passagem, eu colocaria que o final da transição deveria ser 2050, quando a maioria dos atores globais desejam atingir o estado de net zero, ou seja, 0 emissões de carbono, ou melhor, com emissões mitigadas. Mas a gente tem uma jornada muito grande até lá, e durante o período da transição vão conviver de forma, usando o termo em inglês, fading out, reduzindo sua participação, a energia fóssil baseada em petróleo, por exemplo, e surgindo os novos negócios de energia limpa. Por que isso representa uma oportunidade tão grande para o Brasil? Porque, quando se fala em transição, se fala, por exemplo, na mudança dos combustíveis líquidos, que hoje são gasolina, diesel, por exemplo, para os eletrocombustíveis. E o termo é esse mesmo, eletrocombustíveis. Eu estou falando de amônia verde, metanol verde, o e-diesel e também os biocombustíveis. Esses eletrocombustíveis são produzidos a partir da eletrólise da água. Ou seja, pegar o H2, eu ainda lembro da escola, da aula de química, o H2 separado do O, a água é H2O, através de um processo chamado eletrólise, e o hidrogênio pode ser utilizado para dar origem a uma série de subprodutos, como esses que eu mencionei, porém, muito mais do que esses também. Então, nesse processo, o Brasil passa, como você bem colocou, a ter a capacidade de exportar energia em forma líquida, o que é uma novidade, porque o processo de eletrólise precisa de energia renovável em larga escala, barata, só que, como você colocou corretamente, a gente não consegue exportar energia no formato elétrico, certo? Mas a gente consegue em formato líquido. E isso faz, então, com que o Brasil entre no mapa global de uso de energias renováveis em um formato específico que pode ser utilizado e transportado de uma forma bastante simples. O principal insumo para a competitividade da Arábia Saudita como produtor de petróleo é o fato que, obviamente, não é tão simples assim, mas só para fazer um ponto meu, o sujeito vem com uma pá, faz um buraco no chão, jorra petróleo. Estou exagerando bastante, mas nem tanto assim, é bem mais fácil encontrar petróleo na Arábia Saudita do que a 5.000 metros no pré-sal. Nos eletrocombustíveis, a pazinha e esse petróleo que está na superfície é o custo e disponibilidade de energia renovável. E nisso o Brasil é campeão, é o número 1 do mundo. Por conta disso, nós desenhamos, já estou terminando aqui a minha abertura, nós desenhamos que o IHS, Standard Poor's Insights, considerou há 45 dias como o modelo mais completo e abrangente do mercado mundial de transição energética, a instalação de cluster de produção de turbinas eólicas offshore no mar. O governador Renato Casagrande saiu daqui, mas ele não falou que ali no sulzinho do Espírito Santo, e principalmente no norte do Rio de Janeiro, tem um dos melhores polos do Brasil de geração de eólica instalada no mar. A geração de eólica no mar, ali naquela região que eu comentei, já atinge 33 gigawatts de projetos em instalação, em licenciamento, desculpe, que é uma brutalidade. Com ela, nós vamos fazer eletrólise para produzir hidrogênio e seus subprodutos. O Dr. Jorge, que está aqui na frente, um deles, eu trouxe o Albano Vieira para trabalhar comigo, um grande amigo, tenho certeza que o senhor conhece muito bem, e nós desejamos
ser um elemento que vai favorecer a redução das emissões da indústria siderúrgica no mercado global, através da produção de um insumo chamado HBI, que começa a ser produzido com gás natural e pode ser migrado para hidrogênio. Não sei se vocês sabem, mas a indústria siderúrgica globalmente responde por 7 a 9% das emissões de CO2 e, consequentemente, é um dos mais engajados na redução, na mitigação dessa pegada de carbono, e por isso que a HBI é um ponto relevante como solução tecnológica para a indústria. O outro é o fato que o Brasil importa 85% a 90% dos fertilizantes nitrogenados que consome. E a gente pode ter a possibilidade agora de produzir em larga escala fertilizantes nitrogenados competitivos usando amônia verde. Então, nós descarbonizamos duas cadeias de valor muito relevantes dentro dessa lógica, e eu encerro essa parte dizendo que imaginar que o Brasil pode ter uma receita externa de mais de 30 bilhões de dólares ano líquido em produtos oriundos de transição energética é pensar de forma super conservadora. Repito, essa transformação do Brasil coloca o Brasil no mapa geopolítico global de uma forma excepcional. Os países da Europa Ocidental, que ficaram de joelhos em função da crise Rússia-Ucrânia, por conta da dependência do gás, não vão repetir o erro de ter uma dependência energética geopolítica de um grande fornecedor apenas. Vão dividir isso entre vários fornecedores, e o Brasil surge como um país que respeita leis, respeita contratos, e, como foi bem falado no painel anterior, é um país pacífico e que não representa um risco como os que a gente viu recentemente na Europa. Muito bom, Rogério. Queria aproveitar, Fábio, o Rogério levantou um ponto importante, né? Toda essa corrida do Net Zero aponta que em 2050 a gente deveria ser neutro, né? E, assim, tem um estudo do World Economic Forum que fala, não sei se você concorda comigo, que, do ponto de vista das metas de 2030, que é um período intermediário, para o atingimento das metas de 2030, mais ou menos a gente já tem hoje tecnologia madura o suficiente para que a gente possa atingir essas metas. Mas chegar em 2050 já é um caminho mais árduo. É muita tecnologia ainda em estágio não maduro e que vai precisar de financiamentos diferenciados. Então, queria aproveitar a tua experiência, Fábio, assim, pensando que a gente tem economias que a gente precisa financiar, para a gente fazer a transição que a gente precisa, a descarbonização da indústria, da agricultura, a gente vai precisar de muito dinheiro, muito financiamento, o Green Finance. E pensando que a gente tem duas modalidades, tecnologias que já estão maduras, que talvez tenham mecanismos mais tradicionais de financiamento, mas tecnologias que ainda vão precisar de novas modalidades, como é que você está vendo essa questão, a maturidade do setor financeiro brasileiro e até mundial para financiar essa transição? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Prometo ser breve, em 10 minutos eu concluo aqui algumas ideias com os colegas. Agradeço o convite. Cumprimento o Dr. Jorge Gerdau pela iniciativa, né? O senhor é um dos homens que eu costumo brincar que é PPP, são personalidades privadas e públicas, né? Muito sucesso na vida privada, mas dedico o melhor do senhor, que é o seu tempo, para ajudar o país a destravar alguns gargalos. E eu acho que a minha geração tem um compromisso com as gerações dos nossos pais de continuar o legado de quem tem a disposição de fazer aquilo que o senhor faz pelo nosso país. Obrigado, e é um compromisso que a gente busca levar adiante. A vida foi generosa comigo, me deixou com 38 anos de idade, me permitiu ser chairman da EGEA Saneamento, e a EGEA teve um crescimento exponencial nos últimos 4, 5 anos, porque o Marco Legal do Saneamento destravou a agenda e o saneamento privado cresceu muito. Eu ouvi o governador Casagrande falar dos investimentos de saneamento no Espírito Santo, e a iniciativa privada que fez. Nós fizemos o investimento da SEDAI, né? A EGEA acabou comprando os 2 blocos da SEDAI e fez uma série de investimentos, o maior deal de saneamento da história do país, 25 bilhões de reais de outorga, e a agenda do saneamento acabou me levando para a agenda ISD, e a agenda ISD acabou me levando para a agenda de carbono. Aí eu acabei deixando a presidência do conselho da EGEA, fundando a Future Carbon Group, e graças a Deus eu sou um menino de sorte. A Future já tem o maior estoque de crédito de carbono de floresta, o maior estoque de crédito de carbono
de energias renováveis, que também gera carbono, especialmente plantas eólicas e solar, e isso me trouxe para essa agenda de maneira genuína, né? É uma alegria poder trabalhar com um business que gera resultado financeiro, mas que também contribui com a melhoria do planeta. Então, o que eu vou compartilhar aqui são ideias de um jovem que passou por essas oportunidades de vida. A primeira delas é uma visão a 30 mil pés de geopolítica, de macroeconomia, que são os desafios dos próximos 10 anos que as grandes organizações vão enfrentar, e o país vai enfrentar, e o Brasil está bem posicionado nas 4 principais. Tem um desafio de segurança alimentar no mundo, e o Brasil é um player decisivo para a segurança alimentar no agronegócio. O mundo, 8 bilhões de pessoas hoje, 10 bilhões de pessoas em 2030, alguém tem que alimentar esse mundo, e o país tem todo o potencial e tem toda a tecnologia suficiente, inclusive para triplicar a capacidade produtiva, desde que aplique tecnologia sem derrubar uma árvore. Então, em segurança alimentar, o Brasil tem grande potencial. O segundo desafio global é o desafio de segurança energética. E, mais uma vez, o país tem uma enorme oportunidade de liderar não só o fornecimento de energia, como da nova energia, né, que é a energia limpa. O colega foi muito feliz em fazer uma explicação excelente sobre o tema de potência energética. O terceiro deles é a reorganização das cadeias globais de suprimento, e o Brasil, de novo, do ponto de vista de geopolítica, do ponto de vista político e do ponto de vista de oportunidades de sustentabilidade, tem condições de oferecer produtos sustentáveis. E o último deles é a segurança climática. O mundo fala muito de segurança climática e o Brasil, mais uma vez, está no centro da discussão. Eu costumo dizer que são as 4 agendas que faz o Brasil sentar na cabeceira da mesa, né? É a agenda de segurança alimentar, a agenda de segurança energética, a agenda de reorganização das cadeias globais e a agenda de sustentabilidade, que, no nosso caso, é a agenda do mercado de carbono. Mas como destravar esse potencial, né? A gente sempre ouve falar o potencial do Brasil, o Brasil é o país do futuro, e eu brinco muito, né? Pô, eu quero ser o país do presente, né? Eu quero ver isso, não quero ter um busto escrito na história, né? Eu quero ver o meu país sair desse lugar. E aí são os mitos que precisam ser quebrados, né? Eu lembro que quando nós fomos fazer carbono na fazenda do meu pai, seu Jorge, ele falou assim: carbono é igual cabeça de bacalhau. Todo mundo fala, mas ninguém nunca viu, ninguém nunca ganhou dinheiro com isso. E é um processo de quebra de mitos mesmo, né, de metas, de paradigmas, né? A ideia veio bem, mas no timing equivocado. Quando há uma mudança das variáveis desse processo, você começa a ter uma mudança na concretização dessa agenda. E as variáveis são a regulação global, a agenda da ONU, a regulação dos mercados locais, a agenda Net Zero ou ESG que as grandes companhias vêm tomando, e uma transformação geracional, porque a geração X hoje tem a caneta na mão, está posicionada em posições estratégicas das organizações, e a geração Y e Z é o stakeholder principal, é o cliente, e ele tem uma agenda ESG, ou de social, ou de diversidade, ou de baixo carbono muito forte. Então, essa agenda vem, e isso vai ser um diferencial competitivo e vai ser um divisor de águas, né? 3 tipos de companhias, na minha visão, devem passar por esse processo. Aquelas que ficaram paradas e vão ser engolfadas pela agenda, aquelas que fizeram um processo de transição e de mudança, tendo em vista a lente climática, e aquelas que são o novo setor da economia, que são os climate business, né? Ou as green techs, carbon techs, climate techs, que começam a surgir. Na minha visão, a agenda climática ela é a disrupção da agenda tecnológica que aconteceu nos anos 90. Quem abraçar a agenda climática vai se colocar num outro patamar a título de fazer negócio. Hoje eu estava no Bank of America, reunido com o top management, e a sinalização do Bank of America era: quem abraça a agenda de maneira genuína, com propósito e com consistência de indicadores, acessa capital diferenciado, amplia o leque, acessa capital com duration maior e acessa capital com uma taxa menor. Então, deixou de ser um jogo de abraçador de árvore e um jogo acadêmico para ser um jogo business oriented. E a agenda climática é mais uma camada estratégica das organizações que vai fazer com que haja um mapeamento de riscos ou oportunidades, a depender do seu negócio, e aí então um plano de mitigação de risco ou um plano de captura de oportunidades para que você tenha a velha lógica de sustentabilidade do negócio no longo prazo.
Onde que está o carbono no Brasil, para falar um pouco de carbono? Está em qualquer dos setores da economia, e talvez seja esse o grande mito que precisa ser quebrado. Floresta gera carbono, cimento gera carbono, óleo e gás gera carbono, resíduos sólidos gera carbono, biogás gera carbono, existe o carbono no solo, na agricultura, existe o carbono do metano na pecuária, mas que raios é o tal do carbono, né? Carbono é o delta de redução que existe entre uma fotografia atual e uma tecnologia capaz de reduzir as emissões. No delta de redução, troca o nome por crédito de carbono. Crédito de carbono é um ativo de incentivo global para que companhias e detentores do potencial sigam na agenda de descarbonização. Eu costumo brincar na equação que é potencial de carbono mais redução, mais uma metodologia global consistente é igual a crédito de carbono. E o mundo é fértil em ter algumas metodologias, como a Suíça do Gold Standard, como a de Washington do VERRA-VCS, como a do CCB, que é o carbono da Copa do Mundo, que constituem créditos de maneira de alta qualidade, transparência, tradable a mercado. Como que o mercado, como que se destrava essa agenda? Para concluir minha última ideia. Projeto sem recurso é mero discurso, né? O grande transformador, a grande alavanca de transformação é o capital financeiro. E o capital começou a entrar nessa agenda. Então, você tem os bancos públicos fomentando esse tipo de agenda. O BNDES lançou um edital de compra de 100 milhões de reais de crédito de carbono, tem feito agenda de blended finance para financiar negócios de baixo carbono que não param em pé per si, mas param em pé se tiver uma combinação de capital. A gente tem visto muito o private equity tradicional criando fundos ESG, investindo em empresas ESG, ou nas já investidas cobrando a agenda de inventário de emissões, descarbonização, agenda net zero. Eu tenho visto muito papel ESG, eu acho que a tendência é de aumentar, né? Então, os green bonds, os climate bonds, os social bonds, os carbon bonds, lastreados numa agenda de descarbonização que deve acontecer. E eu acho que tem uma última agenda, que é a agenda pública, que eu acho que aí vem a grande capacidade do país aproveitar e concretizar a sua oportunidade, transformando o nosso ativo ambiental numa alavanca de quitação do nosso passivo social, que é o governo incentivando a agenda de baixo carbono através de financiamentos por bancos públicos. Então, o Banco do Brasil tem há 20 anos o tal programa ABC. O ABC nada mais é do que agricultura de baixo carbono. E então, você financia preservação de reserva legal, preservação de APP, sequestro de carbono no solo, integração lavoura-pecuária. Então, existem uma série de iniciativas, e essa não é uma agenda que tem uma única bala de prata. Essa é uma agenda de coalizão. Essa é uma agenda de poder público, essa é uma agenda do poder privado através da força do capital, e é uma agenda cultural, é uma agenda da sociedade. Quando a gente colocar esses três players para remar na mesma direção, eu acredito que a gente consegue fazer a transformação dessa grande luta global contra as mudanças climáticas. Não, muito bom, é isso mesmo, Fábio. E eu acho que é importante você colocar a questão realmente do setor financeiro, né? Acho que essa foi uma das, desde o início, desde o protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, assim, a United Nations sempre viu a questão do mercado financeiro como sendo um agente transformador. E isso começa a se tornar realidade no Brasil. Todos os maiores bancos aqui no Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, os bancos privados, são signatários do GFANZ, que é o Global Finance, a Alliance for Net Zero. Então, muito brevemente, a gente vai estar vendo esses bancos divulgando metas, divulgando compromissos e, ao mesmo tempo, interagindo com os seus clientes para fazer o financiamento da transição. Então, isso é uma mudança importante que vai vir do setor financeiro. Bom, acho que a gente está chegando aqui ao final do nosso painel. Queria, mais uma vez, agradecer ao MBC. Eu acho que trazer essa agenda climática para dentro das discussões do MBC é um avanço muito importante. De fato, clima é fator de competitividade, como a gente viu nas palestras anteriores, nos painéis anteriores. Então, eu queria, de novo, agradecer ao MBC e parabenizar a equipe toda pela realização desse painel. Muito obrigado. Quero agradecer aos panelistas, ao Guilherme.